Muito bem, meus amados irmãos, a paz esteja convosco. Sou o pastor missionário Erivan Silva, daqui da Igreja Mundial da Paz do Brasil, situada em Abreu Lima, Pernambuco. Quero trazer uma saudação do nosso pastor presidente José Lourenço da Silva e também nosso vice Cornélio, como também de todo o povo, toda a massa cristã que fazem a IMPB, a Igreja Mundial da Paz do Brasil, em especial aqui em Abreu Lima. Sinta-se abraçado por todo este povo. Eu quero nesta manhã de consagração, acabamos aqui a consagração de domingo, eu quero trazer uma palavra, uma meditação para vocês acerca da transformação de vida do homem, que a Bíblia não relata o seu nome, mas o chama de endemoniado gadareno, e mostrar para vocês na palavra de hoje o quão poderoso é o Evangelho de Cristo Jesus. Um evangelho transformador, um evangelho que muda a vida das pessoas, um evangelho que de fato e de verdade é verdadeiro. Só se sabe, irmão, quem realmente já vive o evangelho. Sabemos de onde nós viemos e para onde nós iremos. Estamos vendo todas as promessas do Senhor Jesus se cumprindo, toda a sua palavra se realizando. Então, eu quero convidar você a lermos um pequeno texto no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Marcos, capítulo 5, sobre o endemoniado gadareno. E nós vamos ver que somente o verso 18, 19 e 20. Entrando ele no barco, rogava-lhes o que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Perdão. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Veja que essa palavra que eu terminei de ler com vocês aqui agora, todos se maravilharam. Um homem que, antes dele ter um contato com Jesus, o Cristo, o Messias, o Yahushua, não se ouvia ninguém falar que alguém se maravilhava com a sua história. Pelo contrário, os versículos que antecedem os que nós lemos, vai dizer que ele perturbava na cidade, que por muitas vezes ele foi preso pelas autoridades constituídas e levado a cadeias e prisões. E o texto nos reza que ele partia as correntes, ele quebrava as cadeias e voltava para bagunçar na cidade. Andava despido e morava no cemitério. Nós, pesquisando um pouco a história extra-bíblica sobre este cidadão gadareno, podemos identificar que ele era um estrangeiro e que Gadara vem de Gada.
Gada quer dizer cercado, limite, fronteira. E aquele cidadão era um estrangeiro que habitava na fronteira. Então, os costumes daquele povo não condizia com o costume do povo de Deus. E de repente, a gente descobrimos que na cultura daquele gadareno, eles tinham o costume de habitar com seus mortos, de morar com seus mortos. E por isso o texto sagrado nos reza que ele morava no cemitério. Eram os costumes pagãos, mas aí ele estava possesso por espíritos imundos, legiões, muitos e muitos demônios, espíritos imundos, que Jesus não os chama de demônios, isso é um outro assunto. Jesus chama de espírito imundo, o narrador que chama de demônio. O narrador chama de demônio, Jesus chama de espírito imundo, espírito imundo. E manda eles irem para os porcos, o qual se precipita, aquela manada de porcos, num despenhadeiro, no abismo, e morrem todos os porcos, dando um prejuízo tremendo para o dono daqueles porcos, que não ficaram nada satisfeitos com o desfecho dessa história. Porém, o que era endemoniado agora, em seu juízo perfeito, na sua sanidade mental, ele agora quedava-se aos pés de Jesus. Ele foi visto, o texto nos reza, que aquele que outrora era endemoniado foi visto aos pés de Cristo, ouvindo seus sermões, aprendendo o Evangelho com Jesus. E é muito interessante o que a palavra de Deus ela nos revela, nos mostra, que aquele homem foi ter com Jesus, aqui no verso 15, e foram ter com Jesus e viram, verso 15, o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Ele estava em seu perfeito juízo, bem vestido, com a sua sanidade em dias, e ouvia a Jesus e aprendia com Jesus. Isso nos mostra o poder que o Evangelho de Jesus Cristo ele tem. Quando as pessoas não conhecem o Evangelho de Jesus, elas querem andar nuas. Quando as pessoas não conhecem o Evangelho de Jesus, elas andam como loucas, não estão nem aí para as suas vidas, para os perigos, que é adrenalina. Quando elas não conhecem o Evangelho de Jesus, elas andam perturbando na cidade, bagunçando, incomodando muita gente. Mas uma vez que ela tem esse encontro com Jesus e esse primeiro contato com o Evangelho de Cristo Jesus, ela já começa a mudar sua maneira. Se andava nua, agora se veste melhor, se cobre melhor as suas vergonhas. Se andava perturbando os outros, agora não, agora as pessoas estão ficando maravilhadas com ela, maravilhado por causa da sua nova maneira de viver. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, tudo se fez novo. Bendito seja o nome do Senhor, né? E nós temos visto quero fazer um comentário aqui, muitas pessoas que estão desacreditados da Bíblia Sagrada. Pessoas que poderia trazer até eu aqui um tema para essa mensagem hoje, né? Que
a palavra de Deus é verdadeira. E o Evangelho de Cristo Jesus tem poder para transformar vidas. Viu? Eu poderia colocar como tema dessa mensagem a palavra que transforma. O Evangelho verdadeiro que muda vidas. Não é? Então, nós estamos cansados de ver pessoas que falam mal da Bíblia, falam mal do Evangelho, porque a Bíblia foi escrita pela mão dos homens. Olha, a Bíblia ela foi escrita por cerca de 40 a 46 escritores, porque alguns foram anônimos, então não sabemos por certo, mas 40 a 46 escritores que viveram em tempos diferentes, tá certo? Localidades diferentes, e que falavam da mesma coisa sem nem se conhecerem. E quando este terminava aqui um assunto, Deus levantava este outro aqui e dava continuidade exatamente de onde esse parou. Irmão, e é bom salientar que não foram os homens que foram, que tiveram a inspiração, mas a palavra que vos foi entregue, elas sim que foram inspiradas. E ali, cerca de 40 a 40 escritores, a 46, que não se conheciam e que construíram, escreveram a Bíblia sobre a ordenança do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas, elas preferem ficar com filósofos, preferem ficar com ateus, do que ficarem com as sagradas escrituras da Bíblia. Mas a maior prova de que a Bíblia é verdadeira é que ela continua mudando vida de pessoas, transformando pessoas que outrora bagunçava, perturbava na sociedade, o que, perdoe-me falar, o que a polícia, da qual tão renomada polícia que nós a respeitamos, não consegue fazer, o que a justiça não consegue fazer, a igreja, através do Evangelho de Cristo Jesus, consegue mudar a vida da prostituta, mudar a vida do traficante, mudar a vida do assaltante, porque essa palavra que está sendo pregada hoje, ela tem poder para tal. Se você prefere ficar com os ateus, mas quero desde já dizer para você que a maioria dos ateus, ou pelo menos uma grande parte deles, quando antes de morrer, confessaram a existência de Deus, e inclusive as pessoas que fazem parte de sua família, era que não quiseram perder o lucro dos seus livros, das vendas dos seus livros, para tirarem, então, assim, para irem em público e confessarem que aquele que outrora se dizia ateu, reconheceu a existência de Deus e morreu cristão. Teve muitos aí, que até hoje é citado pelos ateus, que não morreu ateu, mas morreu cristão, confessando que o Evangelho é verdadeiro, que Deus existe, que mudaram sua opinião. Agora, se você quer ou segue aquela linha que diz que a Bíblia ela não é válida, porque tem muita gente dizendo aí que o Novo Testamento ele não é válido, eu queria que você me explicasse sobre o que você está se baseando, em que você está se baseando para dizer que o Novo Testamento não é válido. Algumas religiões também podem até não aceitar o Novo Testamento, não é? Mas só não pode dizer que ele não é válido. Por quê? Eu li um livro de um escritor, não é? Teólogo muito renomado, inclusive já tive aulas com ele, Esdras Cabral, no tempo do meu seminário,
ele é daqui de Abreu Lima, do Pernambuco, muito conceituado. Escreveu um livro, se não me falha a memória, A História por Trás da Bíblia. Então o Esdras Cabral, ele, uma certa feita, confrontado por uma professora, numa sala de aula na universidade de História, ela afirmava que o Novo Testamento não era válido. Então ele pediu a palavra, ela assim concedeu, e ele se levantando, olhando para todos os alunos e para a professora que tinha afirmado tal coisa, ele disse: a ciência, vou citar agora o que ele disse aqui, a ciência da manuscritologia afirma que no mínimo 3 cópias são suficientes para atestá-la qualquer documento de veracidade. Qualquer documento tendo 3 cópias já é o suficiente, já é reconhecido pela ciência da manuscritologia, a ciência que estuda os manuscritos, pergaminhos antigos, livros antigos. Escute aí, viu? Então a ciência afirma que se uma escritura tem 3 cópias do original, ela é atestada de veracidade, como algo verdadeiro. Então, ele afirma diante da sala de aula que a Bíblia, ela é mais válida do que as cópias de Platão, o tão renomado Platão, que só restam 7. Platão, que vem de Platô, cabeça grande, um camarada muito inteligente, um filósofo muito bem renomado, mas o Esdras Cabral, ele afirma diante da sala de aula da universidade que o Novo Testamento é mais válido do que as cópias de Platão, tão citado, porque só restam 7, do que as cópias de Aristóteles, que só restam 5. Aristóteles, tão citado, não é? Pelas pessoas que muitas das vezes desacreditam da Bíblia e creem tão profundamente nas literaturas que são apresentadas por esses filósofos. Então, só restam 7 das de Platão. Das de Aristóteles só existem 5. E das cópias originais de Heródoto, só tem 8, é o que mais tem cópias, e segundo a manuscritologia, todos esses 3 são válidos. Só que, escuta aí, o Novo Testamento, ele tem mais de 14.000 cópias. Na ciência da manuscritologia, segundo Esdras Cabral, no livro A História por Trás da Bíblia, vai dizer que 3 cópias do original já é possível atestar a veracidade do documento. Já o Novo Testamento, nós temos mais de 14.000 cópias. Então, contra fatos não há argumento. Estou citando aqui ciência, estou citando aqui dentro da legalidade, que ninguém jamais pode dizer que a Bíblia, o Novo Testamento, que é o mais atacado, ele não é válido, porque isso não é verdade. A ciência da manuscritologia tem autoridade para dizer isso e diz que ele é atestado de veracidade. Novo Testamento, Brit Hadashah, a Brit Hadashah, nova aliança, que é como chamam os judeus, a Brit Hadashah. O Velho Testamento Taná e o Novo Testamento Brit Hadashah é atestado de veracidade. Por isso que nós vemos até hoje vidas de pessoas sendo transformadas. Se você quer ouvir mais palavras como estas, não é? E você gostou, então se inscreve no meu canal, ativa o sininho,
Estamos começando agora, nos dá uma força, compartilha essas mensagens, divulga para que vá mais além, pois a palavra de Deus, ela é real e verdadeira. Eu sou o pastor Erivan Silva, da Igreja Mundial da Paz Brasil, Avenida Transamazônica, número 999, Fosfato, em Abreu e Lima. Você é o nosso convidado especial. Venha, faça-nos uma visita. Fica com Deus. Que Deus abençoe. Shalom.